fazer comigo um desenho do meu portfólio? Olá! Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o meu processo de criação do meu portfólio. Sim, gente, calma lá. Eu vou começar a trabalhar com ilustração. E para isso a gente tem que montar um portfólio. Então eu decidi trazer aqui para vocês, aqui para o canal, todo o meu processo de criação. Talvez esse desenho que eu fiz aqui com vocês hoje não fique necessariamente no portfólio, porque eu não sei se eu gostei tanto dele, mas tá tudo certo. Vamos lá. A gente vai montar um processo de criação do zero, certo? Desde todo o princípio, desde o briefing até toda o desenho mesmo, todo o processo de desenho mesmo, certo? Bom, gente, vamos lá. Eu não vou mostrar meu briefing, que são as perguntas que a gente faz para o cliente toda vez, porque isso vai ser uma parte do meu trabalho muito pessoal, que o meu cliente vai ter acesso, eu e meu cliente teremos acesso, mas serão só nós dois, certo? Então, eu não vou mostrar aqui as perguntas em si, porque são 5 coisas que nós vamos fazer, né? As ilustrações que eu vou fazer serão 5 tipos de ilustração, mas hoje a gente vai focar na ilustração de marcas. Então, logo, ilustração para post. A gente vai fazer todo um processo de criação, né? Desse slide, né? Do briefing. Primeiro, depois a gente vai para o desenho de um post no Instagram ou no TikTok, independente. Mas vai ser mais para o Instagram porque é uma imagem, é um post para divulgar a marca. A marca, gente, é totalmente fictícia. O nome é fictício, a pessoa, a dona da loja é fictícia. Então, tudo isso é fictício, certo? Não tem nada real aqui. O número de telefone, número de e-mail, número de site, tudo é de mentira. Tá? Então não a primeira etapa procurar que eu fiz, porque é tudo falso. Foi escolher meio que uma imagem para capa do nosso slide, certo? Foi basicamente isso. Já a segunda etapa, eu tô meio que decorando ali para ficar algo chamativo para o cliente, algo que o cliente vai gostar. Aí depois a próxima etapa a marca fala sobre o quê? Eu dei uma bela decorada no slide, usei várias cores que vão estar na paleta de cores, tá? Para sempre estar ficando, digamos assim, para sempre estar ornando, né, certinho com tudo o que o cliente me deu no briefing, certo? A gente vai meio que montar todo o briefing que foi escrito pelo cliente em uma apresentação para a gente mostrar para ele também e para ser mais fácil na hora da gente construir um desenho, uma ilustração para o nosso cliente, certo? Então, a primeira coisa que eu fiz foi colocar as informações da empresa e as informações próprias do cliente. Por exemplo, vocês já viram aí, mas eu falo um pouco sobre a marca, sobre o que a marca fala, do que produtos ou serviços a marca será desenvolvida, com que finalidade essa marca vai ser desenvolvida. Então, eu utilizo disso, que são informações que estão no briefing, certo? Um pouco também, eu coloco um pouco informações sobre a dona da loja, que nesse caso é uma dona, certo? Mais velha, né, e tal, porque que mora na zona leste de São Paulo, né, no estado de São Paulo, eu coloco isso também, eu coloco algumas características da personalidade dela, pra gente colocar isso no nosso briefing, certo? Pra gente colocar isso no nosso desenho também. Outra coisa todas também, as etapas eu que a gente coloco tem que produzir. tipos de serviços
a loja presta? Nesse caso aqui, a loja, ela é uma loja física e ela tem um site também, então a gente vai ter que produzir esses dois tipos de ilustração, né? E ele vende remédios com prescrição de veterinário, roupas, acessórios, brinquedos, tosa, banho, né? Rações, sachês e petiscos. Tudo para pets, animais de estimação. O principal também é o diferencial da concorrência, certo? É claro que você ia aparecer, né, filha? Vem dar oi pro pessoal, filha! Dá oi pro pessoal! Dá oi pro pessoal! Hum. Tá muito quente aqui, gente. Vocês estão vendo até o ventilador ligado aqui no canto, porque tá muito quente. Mas sabe como gato Outra né? Gato parte grudado também, no dono. Então, que eu coloco, que ela é muito importante, que teria um gráfico, né? Com dados mais específicos da própria empresa, seria o diferencial da concorrência. Que seriam preços mais acessíveis, sem perder a qualidade do serviço, uma loja física e uma localização boa e de fácil acesso. Esses são exemplos de diferencial da concorrência. Também é fictício, tá? Enfim, a próxima etapa é os canais de comunicações usados, certo? E dali eu coloco o arroba, o número, o e-mail da loja e também, se a pessoa tiver, o site. Por que eu faço isso? Eu preciso de todas essas informações para quando eu for publicar o meu serviço, seja nas minhas próprias redes sociais, eu ter uma forma de marcar a loja e dar um feedback, né? Tanto do meu trabalho quanto do trabalho do meu cliente, certo? Aí eu vou colocar na próxima etapa, ainda continuando, né? Sobre os canais de comunicação, eu vou colocar uma imagem de referência, uma imagem de exemplo de como ficaria cada post nessas redes, certo? Como ficaria o layout do site, como ficaria um post no WhatsApp, um post no Instagram. Eu preciso como vocês saber um pouco qual certo? É o público-alvo, certo? Dessa empresa, desse todo esse serviço, né? Qual que é o público-alvo, idade, a condição financeira desse público-alvo, o mercado em que será encontrado esse serviço, né? Tudo isso eu preciso saber para que eu aceite o trabalho, né? Óbvio. Se for, tipo, se ele quiser atingir um grupo que não seja próprio para o serviço que ele produz, eu não vou fazer, né? Não vou arriscar a minha marca, meu nome para fazer esse tipo de coisa. Mas, por exemplo, aqui, o público-alvo, né, da Maria de Lourdes, que é a nossa personagem fictícia de hoje, ela tem o público-alvo dela é dos 20 aos 60 anos. É claro, pessoas de 18 anos, 16 anos pode consumir coisas, não consumir, né? Mas tipo, consumir de ter, pegar, comprar coisas de pet shop, se tiver bichinho, pode. Mas o foco mesmo é esse público de 20 a 60 anos. Então, eu preciso saber qual que é a condição financeira do público-alvo. Nesse caso, é classe média baixa, porque quer que esses produtos sejam acessíveis a todos os públicos, certo? Porque todo mundo tem um animalzinho, certo? E o mercado seria um mercado de pet shop para o dono, né, comprar as coisas ali para o seu bichinho de estimação e dar a melhor vida para ele com preços acessíveis que dá para ir com uma qualidade ótima, né, uma qualidade excelente, mas dar agora um preço mais acessível. A próxima coisa que aparece para gente é a coisa, eu acho que mais importante para o ilustrador,
que seria a paleta de cores, né? A paleta de cores, ela foi baseada tudo em cores pastéis, certo? Até o cinza é um mais pastel, assim. Então, eu quis trazer uma coisa mais aconchegante para esse projeto, uma coisa mais junta mesmo, sabe? Uma coisa que dá aquela sensação de família, de uma sensação leve, de leveza. Eu quis trazer isso porque pet é basicamente isso, né? A gente traz leveza para nossa vida, apesar de aprontar muitas vezes, mas traz essa sensação de pertencimento, leveza, essas coisas. E era isso que eu queria trazer para o nosso projeto também. Agora, a parte que não é tão fictícia assim é a parte do... A parte que não é tão fictícia assim é a parte do financeiro e do planejamento para entregar toda esse projeto, certo? Então, assim, primeiro, vamos suponhar que a Maria de Lourdes me contratou em janeiro. Então, ali eu coloquei janeiro, contratação. E na mesma semana, a gente vai fazer uma entrevista de análise de briefing, que eu vou mandar o formulário, né, para ela. E caso ela precise, a gente também marca uma reunião falada, uma reunião no Zoom ou no Meet, alguma coisa assim, para fazer uma reunião mesmo para mais fácil entendimento do cliente e o meu também. Aí vai ser essa formulação desse slide que eu estou mostrando aqui para vocês, em cima do briefing e da reunião que será feita. Na semana 2, a gente começa a criação das necessidades do cliente, que nesse caso seria a logo e o post para algum lugar, seja site, Instagram, essas coisas. Na semana 3, seria a finalização e entrega do trabalho, dependendo da quantidade de trabalho a ser entregue. Porque, por exemplo, se for um único post, né, a ser entregue, acho que na segunda semana já dá para entregar. Mas, se for algo muito extenso, são vários posts, logo, todo um... esqueci o nome. Todo um kit de ilustração, aí vai mais de 3 semanas, mas aí também é sentar e conversar com o cliente sobre as necessidades dele. Toda essa programação será definida com o cliente na primeira reunião da primeira semana que será feita. Certo? Agora, a forma de pagamento vai funcionar da mesma forma para todo mundo, certo? O cliente vai ter que me dar uma entrada de 30% do preço total, certo? Antes do começo do processo, antes das reuniões, antes de tudo. E no término, ele me dá o restante, que seriam 70% do preço da entrega, né? E daí, eu entrego para ele todo o trabalho feito, né? Um post para o Instagram, para o TikTok, ou até mesmo para circular no WhatsApp. Pode ser postado no Facebook também, independente. Gente, lembrando que eu não sou designer, tá? Eu não sou designer, eu tô aprendendo ainda, tô começando os estudos de design agora. Então, assim, esse post não ficou lá muito do meu agrado, certo? Mas a logo, que vai ser logo depois do post, ficou bastante. Então, fiquem até o final, porque vai valer muito a pena. E se você chegou até aqui, já se inscreve, já deixa um like, né? Vem fazer parte da nossa família aqui. Tem ideia? E eu agradeço. A princípio não foi essa. Eu rascunhei algumas ideias no papel mesmo, mas eu gostei mais da ideia de fazer um brinquedo de gato mesmo, para representar esse pet shop.
certo? Eu pensei em fazer um arranhador, eu não sei exatamente qual que é o nome desse negócio, e eu coloquei 3 gatinhos, certo? Para representar que é um lugar onde de socialização entre animais, né? E tal, um lugar onde atende vários animais. Então, eu coloquei ali a logo do lado, não sei se eu faria do lado novamente, certo? Eu tentei até escrever ali, mas minha letra não estava bonita, então eu decidi fazer só um rascunho mesmo, só para mim pensar em como ia ficar esse projeto. Então, eu começo a fazer começo a passar em cima bastante as linhas, né? Do trabalho, eu começo a fazer a fine line do trabalho, né? Tudo isso, gente, foi feito no digital, tá? Todo o trabalho foi feito no digital. Se eu tô olhando para baixo, é porque eu tô olhando para a tela, certo? E assim, a minha ideia principal era fazer com que fosse algo aconchegante. Não sei se eu consegui esse resultado, confesso, porque eu acho que ficou meio bruto as letras que eu coloco no final, né, de todo esse trabalho. Eu achei que ficou muito bruto, muito simples, muito, como eu posso dizer, muito antiprofissional. Eu achei que ficou bem amador mesmo. Amador era a palavra que eu queria, certo? E eu vou trocando cor, vou trocando um monte de coisa, de tom, de cor, para achar o tom certo do negócio para fazer. Enfim, eu vou trocando as cores, vou trabalhando bastante com isso, certo? Eu fiz os gatos todos do mesmo tom, né? Gatos iguais, digamos assim, né? Porque eu não queria encher muita informação, né? Já que tinha muita informação, eu não queria chamar tanta informação assim pro nosso desenho. E assim, os detalhes que eu coloquei nos gatos e no brinquedo, né? No brinquedão de gatos ali, no arranhador gigante, eu coloquei tudo bem simples, bem rústico mesmo, porque essa era a minha intenção, tá? Eu não fiz gato preto porque o preto ele ia pesar muito na nossa estética do rolê. Então eu decidi não pôr preto, nenhum gato preto, porque ele ia destoar da paleta de cores. Se fosse uma paleta de cores com cores mais vibrantes, eu até colocaria o preto, porque daí ia combinar bastante. Mas como são cores pastéis, eu decidi fazer os gatinhos todos iguais. Eu podia ter colocado cinza, poderia, mas eu queria deixar o cinza apenas no nome do lugar para chamar atenção também para aquele lugar, certo? Então foi basicamente isso que eu pensei para todo o desenho, certo? A princípio, meu primeiro desenho teve ideia, deixa eu ver se eu acho aqui. O primeiro desenho, a gente teve ideia eu tive ideia de fazer a logo desta forma aqui que vocês estão vendo, essa primeira forma, mas aí depois eu fui rascunhando embaixo e eu achei melhor fazer desta outra forma. A princípio, eu queria fazer a logo dessa forma, mas eu vi que ficou muita informação para uma logo. Então eu resolvi fazer um post mesmo de apresentação da loja, onde encontrar os contatos que, né, devem ser feitos, né? E eu fiz também uma iluminação ali para dar uma chamada de atenção, mas eu não sei se ela aparece tanto porque eu coloco amarelo atrás. Então eu acho que fica meio errado, né? Parece uma falha no desenho e não uma iluminação. Mas lembrando, gente, eu estou aprendendo a desenhar, estou aprendendo o mundo do design ainda. Então, eu estou bem no início de todos os meus estudos, seja no desenho, seja no design, na animação. Eu estou bem no início mesmo. O fundo, eu quis colocar
coisas como o azul e o amarelo para dar destaque a tudo. E eu coloquei o rosa de fundo também, mas eu ia colocar sombra, mas eu achei melhor não. Então eu parti direto para a construção do texto. Aí eu já joguei no Canva, né? Para a gente fazer a construção do texto. E eu fui dando uns detalhezinhos ali a mais para ficar bem estético, né? Não sei se ficou realmente legal. A gente vai fazer o processo que eu achei mais gostoso de fazer, que foi a logo. Vocês estão vendo aí eu fazendo thumbs para logo, certo? No digital mesmo, uma ideia bem elaborada ali. É claro que eu mudo a thumb, não fica exatamente como eu pensei, porque eu faço no Canva, mas eu decido ali pegar mesmo uma ideia para vocês mostrar esse processo de thumbs, né, que eu falo no meu vídeo de quinta-feira passado, creio eu. A quinta-feira do dia 1 de janeiro, eu falo para vocês aí como que funciona esse processo de fazer thumb. Então eu mostrei ali para vocês na prática, né, que eu vou usar bastante esses thumbs e eu vou sempre estar mostrando pro meu cliente para ver se ele gosta, certo? Então eu fui fazendo ali umas escolhas de letra, de fonte, né, no Canva, para ver qual que funcionaria melhor. Então eu escolhi as que funcionariam melhor, cheguei a um consenso comigo mesma, porque é meu cliente, ele é fictício. Mas claro que ali seria o cliente que escolheria qual das fontes que eu montei que ele gostou mais. Eu gostei muito do trabalho de colocar o ML de Miau Lua no fundo, né? A lua eu coloquei no fundo do ML. Por quê? Eu gostei mais. ML parece coisa de médico, né? Mas tudo bem. Porque eu gostei mais. Então, como tava meio que no meu achismo ali, eu fui montando com as cores do portfólio, eu fui montando com várias situações. Eu fui montando várias situações ali para realmente eu escolher a que melhor se encaixava. Claro, gente, de novo, não sou eu que escolho isso, é o cliente que escolhe, certo? Mas como eu era o cliente, digamos assim, eu, né, só pedi pequenas opiniões de outras pessoas para ver qual realmente cairia melhor. E eu gostei muito desse último resultado, que é o verde com o cinza, né? Eu gostei bastante do resultado, então eu estou tentando montar ali alguma coisa. E eu uso o rosa no letreiro, né? De novo, gente, eu não sei exatamente se ficou bem visível, certo? Não sei se ficou bem visível, porque tem ali o gato preto, né? Mas eu coloquei um gato cinza, mais escuro do que o fundo, né? Para o preto realmente não chamar mais atenção do que a logo em si, certo? Eu fiz algumas modificações, porque depois de opiniões, né? Eu fiz algumas modificações, eu fiz alguns outros testes e tal, para ver qual combinaria melhor, e eu acho que eu cheguei num resultado interessante. Depois, quando eu vi que eu não estava conseguindo achar um gato que me agradasse ou que agradasse meu cliente, eu decidi desenhar o gato, né, no Krita mesmo. Então eu fiz algo bem simples, um gato meio deitadão, assim, bem jogadão mesmo, porque gato fica assim, né? Eu fiz alguns detalhes em cinza mais escuro, né? Fui refinando os meus traços, né? Porque como eu ainda estou aprendendo a mesa digitalizadora, né? Estou me acostumando, né? E tudo, algumas coisas ficam bem quebradas, bem. Você percebe que não foi diretamente. Você percebe, né, que não foi feito por um profissional. Gente, ainda tem coisa para ser feita, tá? Vocês vão ver aí eu fazendo
o processo todo da escrita, da logo em escrita, certo? Que seria uma logo onde a gente aplicaria em ecobag, em livro, não sei, nos produtos do pet shop em si, né? Essa logo escrita seria o que iria nesses coisas. Essa logo que eu criei, essa logo anterior que vocês viram, ela seria mais para uma de rede social, certo? Uma capa de rede social, seja do LinkedIn ou alguma coisa do gênero. Seria mais para isso mesmo, certo? Mas essas outras são para você fazer uma aplicação em algum lugar físico que eu estou montando, certo? Então foi só tudo isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já deixa um like, se inscreve no canal. Obrigado por assistir até aqui, obrigado por fazer parte da nossa família. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!